Muito bom dia, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Independente Nova Vida. Nós estamos aqui para mais uma devocional que estamos fazendo sobre o livro de 1 Tessalonicenses. Hoje nós vamos ver o capítulo 4, nos versículos 13 até o final, o 18, e mais um comecinho do capítulo 5, nos versos de 1 a 3, onde Paulo nos fala aos Tessalonicenses, na sua carta aos Tessalonicenses, sobre o consolo do cristão. Paulo, nesta passagem, ele está nos exortando, nos ensinando a nós termos consolo uns com os outros nos momentos difíceis da nossa vida. Ele está tratando aqui sobre o assunto da morte dos nossos entes queridos. O trecho que nós vamos comentar aqui, ele é um pouco extenso, e é por isso que eu peço então para que você leia aí na sua casa, pegue a sua Bíblia e leia para a nossa devocional, então, o capítulo 4, no versículo 13, até o capítulo 5, no versículo 3. Paulo nos fala sobre a morte dos cristãos, aqueles nossos entes queridos que nos precederam, e a vinda de Cristo. Parece-me que o povo estava preocupado com os entes queridos que já haviam partido, com o que iria acontecer com estes entes queridos, porque Jesus vai voltar e essas pessoas que já partiram, que já morreram, e Paulo nos fala sobre a esperança do cristão. Paulo nos consola, nos lembrando que nós temos uma esperança. Vamos ler aqui três versículos que eu destaquei, que são os versículos do capítulo 4, versículos 16 a 18, que diz: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o consolo, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós, como cristãos, não devemos estar preocupados com o tempo após a morte daqueles que nos precederam, ou nem mesmo com a nossa. Porque nós temos o consolo que é a nossa esperança da ressurreição do cristão em Cristo Jesus. Cristo morreu, sim, ele morreu, mas ele ressuscitou dos mortos. Esta é a nossa esperança. Este é o consolo do qual Paulo fala nesta carta, para que nós nos lembremos, para que nós nos aconselhemos uns aos outros, para que a gente dê consolo aos nossos irmãos, os nossos irmãos que estão preocupados, os nossos irmãos que perderam entes queridos. O que há de ser destas pessoas? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão em Cristo também. Aqueles que morreram com Jesus ressuscitarão com ele no seu dia, ressuscitarão no dia do Senhor e irão ter com ele a vida eterna. Eis o nosso consolo, eis a nossa esperança, que Cristo morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Ele nos substituiu na questão da morte, porque nós somos homens falhos e pecadores. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus veio ao mundo, cumpriu o seu papel de redentor,
cumpriu o seu papel de nos substituir em relação à morte. E é esta a nossa esperança, a esperança que nos consola. O consolo que nós temos uns para com os outros é nos lembrar que Cristo morreu em nosso lugar, que Ele nos resgatou, que Ele nos substituiu, e assim nós temos vida eterna com Ele. A nossa esperança não está naqueles conceitos em que a nossa alma poderia voltar em outra pessoa, enfim. E a nossa esperança também não está naqueles outros conceitos que a gente pode se comunicar com os entes que já se foram. Não, esses conceitos são errados. Nós não devemos orar por aqueles que morreram ou para aqueles que morreram. Aqueles que morreram em Cristo estarão com Cristo no dia da ressurreição. A eles é dado esperar e aguardar a vinda do Senhor. E nós não temos que ter esperança em modificar nada do que eles fizeram, porque o que está feito, está feito. Aqueles que morreram em Cristo têm a ressurreição eterna em Cristo Jesus. Este é o nosso consolo, esta é a esperança do cristão. Vamos orar? Senhor, nos dá a lembrar, Pai, nos dá a ter certeza, Deus, que a nossa esperança está no Senhor Jesus. A nossa esperança está na ressurreição de Cristo, que veio nos resgatar, nos tirar da morte do pecado para a sua vida gloriosa e eterna. Que nós estejamos com as mentes voltadas a Ti e sabendo que somos cristãos e que temos o consolo da Tua presença nas nossas vidas. Que nós possamos nos consolar uns aos outros, lembrando que o Senhor é o nosso Redentor, que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, o nosso consolo, a nossa esperança. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, fiquem todos com Deus. Até a próxima devocional. Graça e paz.